mostrar aqui nessa câmera, como seria uma caneta dos tempos do apóstolo Paulo. Você nota que, na verdade, era uma haste, como se fosse um pedaço de bambu, de cana, cortado aqui, bem simples. Mas isso que era tão simples, custava muito caro. Porque era muito fino ter isso aqui, e a tinta, que eu tenho também um pouquinho de tinta aqui, essa tinta, feita do mesmo tipo de tinta que era da época do apóstolo Paulo, vou virar aqui para vocês podem ver, ela era feita de fuligem das lamparinas, misturada com outros elementos. Então, telespectador, ter um pouquinho de tinta assim e uma caneta já era algo tremendamente caro. Além disso, para escrever, você tinha o papiro, que era produzido no Egito, caríssimo. Eu acabei esquecendo de trazer a folha de papiro. E você tinha o pergaminho. Eu tenho aqui uma folha de pergaminho, vou mostrar na câmera. Você vai ver que ele é bem duro, porque o pergaminho era feito de pele de animal. É o couro, é o couro. Agora, esse pedaço de pergaminho que eu tenho aqui na mão, só esse pedaço aqui, custava uma média de 2 a 3 denários por dia. O pedaço, perdão, deixa eu me corrigir. Esse pedaço de pergaminho podia custar de 2 a 3 denários. Às vezes podia 3 dias de trabalho. 3 dias de trabalho. Esse é o ponto. 3 dias de trabalho para ter uma folha de papel. Então não era todo mundo que tinha papel em casa. Hoje, se eu falar com o telespectador, pega um pedaço de papel aí, toma nota. Isso era impossível naquele tempo. Então, como seria se eu quisesse mandar uma carta para você que está em casa, como o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos, a carta aos Tessalonicenses, aos Colossenses, ou os Evangelhos, etc, etc. Como faria? Em primeiro lugar, tinha que se contratar um escriba. Mas o apóstolo Paulo sabia escrever? Sim, ele sabia escrever. Mas o fato de saber escrever não implicaria que você tinha material para escrever e que você estivesse escrevendo todos os dias. Por exemplo, uma pessoa que fala inglês e está todos os dias em contato com o inglês, mantém muito mais fluência na língua do que aquele que aprendeu inglês e fala uma vez por ano e olhe lá. Então, a pessoa que sabia escrever não escrevia todos os dias. Então, como era o processo de uma escrita? Eu contratava o escriba, ele viria com uma tabuleta, essa tabuleta era encerada. Você em casa já ouviu falar em taquigrafia? Acho que as pessoas hoje já não conhecem mais isso, né? Taquigrafia. Na época, no passado, até um passado recente, quando nos tribunais, antes do computador ou do gravador, as pessoas iam falar alguma coisa, o taquígrafo era aquele que com sinais, ele escrevia tudo que a pessoa está falando, a velocidade que ela está falando. Então havia isso na época de Paulo, ou também chamado de amanuense. Ele viria com aquela tábua de argila, uma tábua de pedra, uma tábua de madeira, revestida de cerâmica, e com um estilete, tanto é que chama estilos em latim, ele ia escrevendo de maneira taquígrafa tudo que eu ia editando. Então, prezados irmãos de Éfeso, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, etc, 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 tal. Depois que ele escrevia tudo rápido ali, ele lia para mim ou eu lia. É isso mesmo que você quer escrever? Não, não, não. Ao invés de colocar da parte de Cristo, eu quero colocar do Senhor Jesus Cristo. Ele raspava ali e corrigia. Não tinha problema, quantas vezes fosse necessário. Depois daquilo, ele lia, eu concordava, ele levava para casa, passava limpo no papel, na tinta. Depois que ele trazia isso escrito para mim, eu lia, concordava, assinava embaixo, enrolava, colocava um pequeno selo, você vai ver aqui, olha, um selo que lacrava. Então esse selo era quebrado, porque só a pessoa que recebia podia ler. Lembra que no Apocalipse tem os 7 selos? Sim. A pessoa quebrava aqui e lia aquele conteúdo para a igreja. Então, por isso que você lê em casa, o apóstolo Paulo é o autor da carta aos Romanos. Mas se você olhar, não foi Paulo que escreveu os Romanos. Que isso, pastor? Mas que heresia? Não, olha lá. No final de Romanos diz, eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo. Na outra ocasião, Paulo fala, veja com que grandes letras, a assinatura de punho próprio. Agora você vê em casa o trabalho que deu para Paulo produzir uma carta como os Romanos, carta aos Tessalonicenses, o trabalho que deu para a Bíblia ser produzida. Por isso que no Apocalipse fala, bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem. Tem algumas Bíblias que traduzem errado, aqueles que leem, aquele que lê e aqueles que ouvem, que às vezes era uma só Bíblia para todos. E aqui fica o desafio, pastor. Eles tinham às vezes uma Bíblia e todo mundo sabia, lia, estudava. Às vezes nós temos 10 Bíblias em casa e nos limitamos a nos alimentar de sermão do pastor.
Isso é terrível. Verdade.